Olá, enfim chegamos no módulo 7, que é Gamification, ou Gamificação, ou Gamificação. Eu acho que foi bastante esperado, principalmente por mim. Eu acho que é algo que eu gosto bastante de fazer. E que bom que nós chegamos aqui, porque agora a gente vai, além de trabalhar isso, mostrar para vocês o que foi feito, nós também vamos discutir algumas coisas que aconteceram ao longo do curso. Mas antes de continuar, de entrar nisso, eu quero falar um pouquinho sobre a palavra em si, gamificação ou gamificação. Vocês perceberam que durante o curso todo eu escrevo game com i, gamificação, e algumas pessoas interagiram no fórum escrevendo gamificação. Não está errado gamificação e nem gamificação. Na verdade, as duas palavras, nenhuma das duas existem no vocabulário brasileiro. É um neologismo, trata-se de um neologismo e ainda não foi definida a forma correta. Eu uso gamificação porque quando eu fiz o meu trabalho, meu trabalho de mestrado, minha dissertação de mestrado, eu fiz muitas buscas no Google, como todo mundo faz, para procurar até alguns teóricos ou enfim, algum material que pudesse me ajudar. E pouco eu encontrava com gamificação, eu encontrava sempre com gamificação. E era muito pouco. Você tem, inclusive no meu trabalho, aí, se você tiver paciência de ler, você vai ver que eu coloco até dados sobre isso. O quanto difícil foi encontrar material para terminar, para concluir o meu trabalho. Então, a palavra gamification e gamificação não tem o certo e não tem o errado. Também eu acredito, Marcelo, claro, acredito que quando tiver mais consistente essa coisa de gamificação, eu acho que vai manter a palavra gamificação, justamente por isso que eu falei. Se você fizer buscas no Google, você vai ver que é muito mais relevante, tem muito mais informações quando você busca gamificação, tá? Porque ela é como se fosse uma variação da palavra inglesa gamification. Então ficou gamificação. Não tem uma explicação, acho que muito concreta para isso, mas não está errado, tá bem? Bom, eu coloquei aqui, até foi extraído também da minha dissertação de mestrado, esses são os 4 eixos principais que nós precisamos ter ou manter dentro de um processo de gamificação, de gamification. Eu coloquei aqui essa pequena imagem, esse gráfico aqui, e nós temos aqui os 4 eixos, que são regras, interação, dinâmica e mecânica. Abaixo deles, nós temos alguns itens. Para que eu tenha um curso gamificado, necessariamente, eu não preciso ter todos esses itens que estão abaixo dos eixos, tá? Todos esses itens que contém dentro de cada eixo. Eu preciso, no mínimo, ter um de cada um. Eu tendo um de cada um, eu já estou aplicando gamification. Porém, quanto mais itens eu conseguir aplicar, maior será o engajamento e mais eu vou me aproximar do processo da mecânica de jogos. Não sei se eu fui claro, mas quando você consegue inserir mais itens mais elementos de gamification, de gamificação, você terá no seu curso maior engajamento, possivelmente você também terá do seu aluno. Então vamos lá, agora eu vou explicar um pouco cada um desses eixos e também, além de explicar cada um desses eixos, eu vou explicar o que eu fiz e o que eu não fiz dentro deles aqui e por quê, tá bem? Então vamos lá, vamos iniciar pelas regras. E vai ser legal porque, por que eu deixei para fazer esse vídeo só depois que vocês já estivessem aí feito boa parte do curso? Porque eu precisava de informações, eu precisava testar isso, eu precisava colocar isso à prova, tá? Para fazer um estudo de caso mesmo e aí mostrar para vocês como que foi. Então vamos lá. Regras. As regras devem ser bem definidas e de fácil acesso. Bom, dos 2 itens aqui, nós não tínhamos nenhum dos dois. Regras bem definidas, propositalmente, eu deixei ela fraca, ela sem consistência, tá? Foi proposital. De fácil acesso, também foi proposital deixar ele mais escondido. O que eu não deixei claro aqui nas regras bem definidas? E aí vocês vão concordando comigo ou não depois no fórum, a gente pode entrar numa discussão sobre isso.
O que eu fiz propositalmente? Eu criei o nosso documento lá das regras para o gamification e ali, além de não ter colocado tudo o que precisava colocar, aquele documento tem que ser muito maior do que aquilo, com muito mais detalhes de como funciona, mas algo essencial ali era que eu esperava que algum aluno reclamasse, e nenhum aluno reclamou, talvez porque o curso era gratuito, então por uma questão de gratidão não vou reclamar das falhas que tem no curso, pode ser, mas uma coisa que eu não coloquei naquele documento, ou enfim, uma coisa que eu coloquei naquele documento, mas que não poderia ser feito, que eu fiz, foi modificá-lo. Eu modifiquei esse documento, se não me engano, quatro ou 5 vezes. E eu mudei, por exemplo, a quantidade de chaves para abrir o próximo módulo. Então, por exemplo, do módulo 3 para o módulo 4, se eu não me engano, são 26 chaves que finalizou, mas eu iniciei com 18 chaves. E aí eu fui mudando, eu mudei para 24 e depois eu mudei para 26 e ninguém reclamou. Inclusive teve aluno que já estava com as 24 e aí ele tinha na memória que ele precisava de 24 e ele postou no fórum dizendo, eu já tenho as chaves e o módulo não abriu. E aí depois ele mesmo viu lá no documento que o documento tinha sido alterado, mas nem por isso reclamou. No processo de gamification, é bom você pensar bem no roteiro, mas bem mesmo, para que não cometa esse erro, para que isso não aconteça. É importante que as regras estejam definidas. E como dizem por aí, não se muda a regra do jogo no meio do caminho, tá? A regra tem que ser até o final. Então você fez uma regra, vai até o final. É claro que às vezes algumas coisas acontecem no meio do caminho, que você é obrigado a mexer em prol de um ganho maior, mas evite isso ao máximo. Outra coisa que não estava claro, não ficou legal, foi de fácil acesso. O nosso documento ele não estava num lugar muito fácil. Ele estava lá no módulo 0, como um item lá, como se fosse uma atividade. E ali, para quem estava no módulo 0, para quem entrou pela primeira vez, ótimo. Bem bacana. Ele ali teria o acesso e lia. Mas depois, quando ele passa para o módulo 1 e aí vai prosseguindo no curso, esse documento ele vai ficando esquecido. Ele vai ficando perdido lá atrás, porque ninguém fica voltando no módulo. Então, isso também não é legal. O ideal e o correto era eu colocar aqui, no bloco lateral, lá junto com o Fórum Café, com o Fórum Dúvidas Técnicas, eu fazer mais um item lá, regras da gamification, regras do jogo, ou regras enfim, do nosso curso. Um item ali para clicar e abrir em qualquer módulo que a pessoa estivesse. Então, regras aqui não foi legal e é algo que precisa melhorar muito nesse curso ou em cursos que vocês irão fazer, tá? Então, as regras precisam ser bem claras e bem definidas. E é claro que muita coisa você vai descobrir no meio do caminho e é bom você fazer sempre um curso piloto onde você pode ajustar isso, que você não vai ter grandes problemas com os alunos, amigos, ou enfim, um curso gratuito que te dá a possibilidade de testar e de praticar isso. O outro eixo aqui, que é a interação, nós trabalhamos com 2 itens, que é o fórum, nós tivemos aí a participação de vocês aí em fóruns, e tivemos aqui mensagens assíncronas, tá? Nós não tivemos mensagem síncrona, nós tivemos somente assíncrona, quer dizer, síncrona, para quem não sabe, que acontece ao mesmo tempo, é um chat, uma webconferência, alguma coisa assim que acontece ao mesmo tempo, tá? Por exemplo, o WhatsApp seria uma troca de mensagem síncrona. Assíncrona é que não acontece ao mesmo tempo. Então, assíncrona, por exemplo, foi as nossas trocas de mensagens pelo fórum, pelo item mensagens aqui do nosso ambiente e até por e-mail. Então, são as assíncronas. Nós tivemos esses 2 itens, fóruns e mensagens assíncronas. Fórum funcionou muito bem, funcionou legal. Tivemos que fazer o ajuste porque regras não estavam bem definidas. Então, a regra ela comprometeu a qualidade da interação no fórum. E aí, não culpo ninguém por isso, eu faço meia-culpa, a culpa foi minha por não ter definido, e aí foi um erro mesmo, tá? Eu não imaginei, eu não pensei nessa possibilidade, então eu fiz uma provocação no fórum, pedindo para que postassem quando achassem alguns itens escondidos,
E muita gente, não foi uma, não foi duas, não foi 3 pessoas, nesse mundo aí de mais de 400 alunos que nós tivemos aqui, tivemos um grande número de pessoas que postavam qualquer coisa que encontravam no ambiente. Por quê? Porque estava seguindo uma orientação, de certa forma, uma orientação minha, que não foi muito clara. A orientação era que somente postassem lá itens escondidos, itens achados, assim, escondidos. E toda vez que aparecia algum item, a pessoa ia lá e colocava, as pessoas iam lá e postavam, tal. Então, eu deveria ter sido mais claro nisso. Depois eu acabei mandando uma mensagem para todo mundo, pedindo que diminuíssem, explicando o motivo até, e infelizmente algumas pessoas não gostaram, outras entenderam, outras trocaram algumas mensagens comigo, discordando de alguma coisa, concordando com outras. Foi super maduro, super legal de trocar experiência, porque me veio aí outros insights nessas trocas de conversas por mensagem privada, mas teve gente que não teve, infelizmente, essa mesma maturidade e até saiu do curso. É uma pena, porque o objetivo desse curso não é que você saia daqui com o maior número de pontos possível, não é isso. Ele faz parte do processo, mas o objetivo deste curso é que você tenha proficiência, que você tenha qualidade em executar operações no Moodle, a ferramenta Moodle. Quer dizer, hoje sou eu que estou aqui no papel de professor, mas amanhã é você. Então, eu no papel de vocês, ou no papel de todos os alunos do ambiente, eu ficaria atento até mesmo nos erros. Eu aprenderia muito com os meus acertos e aprenderia muito também com os meus erros, porque se você viu eu errando, ótimo, é sinal que você detectou isso e que você não vai errar. Se você viu eu acertando, ótimo, porque você vai assumir isso como verdadeiro para você e vai também praticar. Então, é legal esses erros e acertos, porque você meio que vai refazer tudo isso que eu fiz. Então, faça só o certo. O que eu errei, você não vai fazer. O que eu faria se eu tivesse que novamente refazer o curso, eu pudesse retornar, voltar atrás, eu criaria um fórum só para falar do gamification, tá? Separado dos outros fóruns. Por que eu não usei redes sociais? Eu sinto uma grande dificuldade em usar as redes sociais aqui dentro do Moodle, porque o Moodle ele pede senha de acesso, você precisa ter uma credencial para entrar no Moodle. Então não tem como você compartilhar algo de dentro do curso lá no Facebook, por exemplo, ou no Instagram, como por exemplo, eu ganhei moeda, capturei dinheiro, e compartilhar isso lá no nosso Facebook, no Facebook de vocês, ou até num grupo no Facebook, o que seria muito legal se pudesse. Não tem, porque o ambiente é fechado, o Facebook não consegue fazer essa conexão. Eu acho que é algo que o pessoal do Moodle deve estar pensando, deve estar trabalhando nisso, e certamente nós teremos alterações aí futuras para isso. Mas seria bem legal. Eu também, pode ser que tenha alguma solução, pode ser que tenha algum professor que tenha uma ideia. Se você tem, coloca aí no fórum para a gente discutir, debater, mas pode ser que tenha alguma forma de inserir as redes sociais nessa mecânica toda que eu construí aqui, tá bem? Vai ser legal se você tiver alguma ideia para a gente enriquecer o nosso aprendizado. Dinâmica. Bom, o que tem aqui nesse eixo aqui nosso? Competição tem? Tem. Se tornou um ambiente bastante competitivo, também pelo fórum, e essa é a parte boa do fórum. O fórum ele revela muitas coisas para nós. Então, eu percebi pelo fórum questionamentos de alguns alunos que estava tendo competição. Então, pessoas falando, pô, eu não acho, acabou a chave, por que eu não estou encontrando a chave? Por que fulano está com mais pontos, muito mais pontos do que eu? Eu estou vendo que tem gente que tem mais itens do que eu, e por que eu não consigo encontrar? Onde é que estão os itens? Enfim, um outro item, uma outra coisa aqui que me chamou bastante atenção também sobre a competição foi que nós temos nós somos 3, professores no ambiente, sou eu, o Anderson e a Bruna. Nós criamos 2 excessos de alunos, além deles estarem como professores no curso, eu coloquei cada um deles em um grupo diferente, como alunos. E o que aconteceu foi o seguinte, eles começaram a interagir e
e eu percebi que eles estavam interagindo de uma forma muito, sabe, estava entrando mais como aluno do que professor, por conta da gamificação. E chegou ao ponto de eu pedir para o Anderson parar, diminuir o ritmo dele, porque ele estava entrando num nível de competitividade, de competição tão grande com os primeiros colocados ali, e ele estava em primeiro, com os primeiros colocados ali, que ele estava puxando muito o nível do jogo para cima e estava levando com ele 3 ou 4 usuários ali num nível muito alto de competição, e isso é ruim também para o jogo, porque as pessoas que ficam muito lá atrás, muito lá abaixo, se sentem desmotivadas, porque ela não enxerga uma possibilidade de entrar naquele nosso ranking ali dos 10 melhores. Então isso é ruim também, então fica para você pensar. O ideal é você criar uma mecânica de jogo que privilegie a todos, obviamente que estão engajados no curso, mas de forma que também não tenham um arranque muito grande de uma única pessoa, tá? Então é legal você pensar um pouco nessa mecânica aí. Eu identifiquei que também foi um problema do fórum, que muitas postagens no fórum estavam dando muito ponto, e isso era um fator que também estava elevando muito o ponto dos primeiros colocados, porque muitas interações no fórum, e aí que vem a parte ruim, que foi que eu não deixei claro, e aí não tinha muita informação bacana no fórum, e tinha muito conteúdo que era falando sempre a mesma coisa. Tem um item ali, tem um item aqui, tem um item lá, e com isso gerando muitos pontos. Tá? Então aí você dispara muito a pessoa na frente e os outros ficam muito atrás porque não tem esse tempo de interação. Tá bem? Então é algo para se pensar também na hora que for mexer, na hora que eu for ensinar vocês aqui, vocês vão ver como mexer nesses pontos que você dá para as pessoas, quanto vale cada interação. Mas é bem bacana, foi bem legal isso. Bom, disputa. Disputa é algo que está diretamente ligado à competição, então tinha também. Realização, sim, estavam presentes no curso, aumentou consideravelmente o número de pessoas diariamente no curso, isso nós vimos muito assim presente, nós professores, e o que me faz acreditar muito nisso, por exemplo, foi o item-chave. Eu coloquei o item-chave para abrir o módulo, ele dá a possibilidade de você abrir o módulo antes do tempo previsto. E muitas pessoas estavam em busca da chave para abrir. Só que as pessoas não perceberam, ou perceberam, mas ficou no inconsciente, de que para você conseguir essas chaves, você tinha que fazer todos os conteúdos de forma muito rápida. Então quem conseguiu mais rápido a chave é quem entrou mais vezes no ambiente e fez mais conteúdo. Então ele estava mais ou menos ligado a isso. Então você tinha que entrar mais vezes, fazer mais conteúdo para conseguir a chave. Consequentemente, o curso foi aberto antes. Para vocês terem uma ideia do nível de competição e de disputa até esse momento, o Anderson, que é o nosso professor que estava como aluno, ele conseguiu todas as chaves na terça-feira, sendo que o curso abriu na segunda, na quarta-feira ele já estava com outro módulo aberto. Em 2 dias ele conseguiu abrir o outro módulo. E depois eu tive alunos na quinta-feira, 3 dias de curso, já estava com o segundo módulo aberto. Tamanho, o grau de competitividade. Tá bem? Então, e de realização, as pessoas estavam entrando no ambiente e fazendo conteúdo. Altruísmo, acho que foi a única coisa que nós não trabalhamos aqui desse eixo, não teve altruísmo. Eu cheguei a pensar em colocar itens escondidos e não fazer nada, não pedir nada para ver se as pessoas avisavam no fórum, sem ganhar nada, sem nada em troca. Mas aí ia mexer um pouco com a dinâmica da regra anterior que eu tinha colocado, então eu acabei desistindo. Mas se eu tivesse pensado antes, no início do curso, eu teria feito isso. Eu teria tirado o avise no fórum quando você encontrar algum item que eu vou te dar uma bonificação, eu teria trocado pelo altruísmo. Quer dizer, colocaria os itens escondidos e esperaria para ver se as pessoas iriam falar no seu grupo, se tinha ou não. Mecânica. Aqui no eixo mecânica, nós trabalhamos com pontos, então a todo momento vocês estavam recebendo pontos, só de entrar na plataforma vocês já ganhavam pontos, de colher itens, de pegar qualquer tipo de item, de avançar no módulo, de fazer atividade, de ver vídeos, tudo exatamente, postar no fórum, tudo exatamente que vocês fizeram aqui, vocês ganhavam pontos. Consequentemente,
vocês mudam de nível, altera o nível de vocês, de conhecimento ali. E também trabalhamos aqui com moeda virtual, quer dizer, eu inseri moeda virtual no ambiente e eu estava dando bonificação. Bonificação era para quando você encontrava um item escondido ou para quando você avançava muito rápido no curso. Tá? E o ranking também. Então aqui do eixo de mecânica nós trabalhamos com todos os itens. Então aqui nós fechamos esse eixo aqui. Então praticamente nós trabalhamos com todos os itens aqui do eixo, exceto esse item de fácil acesso, redes sociais e altruísmo. No restante nós incluímos tudo. Mas eu acho que desses 3 itens que nós não trabalhamos, o item aqui deixar as regras de fácil acesso está tranquilo, isso a gente pode fazer facilmente. Redes sociais é o mais difícil, eu acho que de tudo. Altruísmo também é só pensar um pouquinho que dá para fazer, é tranquilo. Então é isso aí, eu espero que vocês tenham entendido a regra. Eu vou pedir para vocês, eu abri um item lá no fórum, para a gente debater sobre esses 4 eixos, o que vocês acharam sobre cada ponto desse aqui, o que vocês encontraram, na opinião de vocês, onde eu errei, onde nós poderíamos melhorar. É muito importante isso. Lembre-se de que nós estamos construindo isso juntos. Você não está fazendo um curso de, sei lá, um curso de design e ele está gamificado. Não, você está fazendo um curso de Moodle gamificado para aprender a gamificar. Então é importante a gente discutir isso lá no fórum. Tá? É importante, eu não vou me incomodar o que você tem para falar, ou também espero que você não se incomode com o que eu vou falar também, porque a gente está trocando experiências, a gente está trocando informações que são importantes. Para pensar, o quanto nós aprendemos aqui só de aplicar essa brincadeira toda. Muito, não é mesmo? Então vamos continuar assim, vamos lá para o fórum e debate um pouquinho com a gente lá, vamos conversar a respeito. Traça suas ideias lá com a gente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.